Olá, alunos de hermenêutica. Vamos para a nossa última videoaula deste semestre. Nessa parte da nossa disciplina, estamos estudando os métodos de estudo bíblico indutivo. Você deve estar lembrado que o primeiro método que nós estudamos concentrava-se num único livro das Escrituras. Escolhia-se um livro e iria verificar sua história, sua mensagem central e seu propósito. Este é o método sintético. Depois estudamos o método que se concentra numa unidade predicante, numa narrativa, num poema, numa estrofe de um poema, num parágrafo, enfim, numa passagem da Escritura. E este método nós chamamos de método analítico. O terceiro método estudado é aquele que procura um tema, uma frase, uma palavra das Escrituras para explorar. Enfim, estuda um assunto que aparece nas Escrituras, ou em toda a Bíblia, ou numa parte dela. Este é o método tópico. Agora vamos estudar o método biográfico. O método biográfico vai escolher um personagem das Escrituras ou até mesmo um grupo de personagens para fazer o seu estudo nestes personagens. Procurar ver o que a Bíblia diz sobre estas pessoas e tirar lições para as nossas vidas. Talvez você esteja perguntando quais as vantagens deste método. Para satisfazer sua curiosidade, eu irei apresentar 4 vantagens do método. A primeira delas é que facilita a aprendizagem. Nós aprendemos de modo mais eficaz por imitação. E é de longe o modo que a gente mais aprende. Desde criança, nós aprendemos imitando. A segunda vantagem está muito ligada com a primeira. É que uma mensagem, quando ela é demonstrada e ilustrada numa vida, ela se torna mais eficaz, mais fixa em nós. A terceira é que a Bíblia nos exorta a tanto imitarmos os outros, como a sermos modelos para que outros imitem. E a quarta vantagem é que a Bíblia usa este método para ensinar. A Bíblia várias vezes cita personagens do passado como exemplo. O primeiro passo do método biográfico é escolher o personagem ou grupo de personagens que você quer estudar. Você pode escolher Moisés, Abraão, Elias, Enoque, Esther, Ruth, Maria, ou um grupo, como o povo de Israel, uma das tribos, outros povos, famílias, pessoas associadas por função, como apóstolos, reis. Esta escolha depende de seus interesses ou necessidades. Você foi chamado para pregar no retiro infantil, então você escolhe personagens infantis. Foi chamado para dar um estudo para senhoras, escolhe personagens femininos. Depois de escolher o personagem, você vai estabelecer o campo de estudo. Você vai verificar se quer estudar o personagem na Bíblia inteira. Há personagens que aparecem em toda a Bíblia. Então, Moisés, você pode estudar Moisés, Elias, Abraão, em toda a Bíblia. Ou se você vai querer estudar personagens apenas numa parte da Bíblia, o que o Pentateuco diz sobre Moisés, ou a vida de Elias, conforme o livro de Reis, então aí você está estabelecendo o campo de estudo. Depois que você fez isso, terceiro passo, você vai verificar os termos que identificam aquele personagem, os termos pelos quais o personagem é conhecido. E eu quero destacar 3 lembretes importantes para você. Primeiro, verifique por quais nomes o personagem é conhecido na Bíblia. Pedro, além de Pedro, ele é chamado de Cefas e de Simão. Mas também verifique se há outros personagens com aquele nome. Por exemplo, Judas, no
no Novo Testamento, tem várias pessoas com este nome. É muito importante isso para você não confundir os personagens ou deixar algo de fora. Além disso, verifique os pronomes que identificam aquele personagem. No quarto passo, você vai procurar e reunir as passagens bíblicas que tratam do personagem no seu campo de estudo. Para isso, você vai precisar usar as suas notas de rodapé, suas referências de rodapé. Também, você vai consultar concordâncias bíblicas, chaves bíblicas, dicionários ou programas e aplicativos de estudo bíblico no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. O quinto passo trata-se de aplicar o método sintético nos livros relacionados. Por exemplo, você escolheu Moisés no Pentateuco. Há 4 livros do Pentateuco que falam de Moisés: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Logo, você vai fazer 4 estudos sintéticos. Depois, no sexto passo, você vai fazer o estudo analítico. Aplicar o método analítico nas passagens que você selecionou. Vai pegar cada passagem e aplicar naquela passagem o método analítico. Agora, não são todos os passos estudados no método analítico. Você vai aplicar apenas alguns passos que eu irei relembrar você aqui. Você vai fazer, primeiro, a análise literária da passagem, o contexto histórico-cultural, o contexto imediato, a análise dos termos e a explicação da passagem. No sétimo passo, você vai fazer a pesquisa em literatura extrabíblica. Você vai pesquisar o que outras pessoas antes de você já descobriram sobre aquele personagem. E agora você vai então usar comentários bíblicos, dicionários bíblicos e bíblias anotadas para completar a sua pesquisa. No oitavo passo, você vai organizar o que descobriu do personagem, os dados que você descobriu em seu estudo, como os dados geográficos, os lugares, as situações, as cenas da vida daquele personagem. Também vai fazer um estudo, vai organizar cronologicamente os dados de sua vida, desde sua infância, se houver informações, até a sua fase de pessoa adulta ou mesmo sua fase já idosa. Você deve também organizar e relacionar as funções que ele desempenhou: rei, sacerdote, pastor, soldado. E não deve esquecer de alistar também as virtudes e defeitos que você descobriu. Depois disso, no nono passo, você vai agora escrever algo muito importante para o seu estudo. Não pode esquecer disso, que é as ideias, ou melhor, a ideia principal, também chamada de ideia exegética, e as ideias de apoio, as ideias secundárias que você descobriu quanto ao seu personagem. O 10º e último passo, você vai fazer as aplicações. Lembre-se que nós mencionamos que estudar a Bíblia é fazer 2 viagens. Uma viagem ao tempo da Bíblia, estudando a história e a cultura daquele tempo. Mas depois você deve voltar com o que você descobriu, com os resultados do seu estudo, para aplicar, contextualizar ao seu tempo e à vida dos seus ouvintes, para que o seu estudo não fique estéril.